Eu vou com a Rafa Schwinka nesse momento, porque agora tem movimentação maior ainda, tá? 1h20 de buscas e também de trabalho, mais disso, para retirar a segunda vítima desse motorhome. Agora tem uma movimentação mais intensa. O que está acontecendo nesse momento? Rafa, conta para mim, a imagem ao vivo de Rodrigo Lima. Isso mesmo. Nesse momento, as equipes conseguiram retirar, então, tudo que estava obstruindo ali, né? Essa segunda vítima, uma senhora de 64 anos de idade. Eles já conseguiram, inclusive, colocar a prancha para fazer a retirada dessa senhora, então, que estava presa às ferragens. Como você disse, Wagner, mais de 1h, para ser mais exata, 1h35 aí de atendimento por parte das equipes do socorro, né? A gente vê ali que o pessoal ainda precisa de todo um cuidado e um controle, porque o espaço ali, né, principalmente a questão da porta, é um espaço muito pequeno, apertado, então realmente tem que ter todo esse cuidado para evitar ali que ela tenha mais lesões que já foram ocasionadas, infelizmente, por esse acidente, por essa batida. Como eu disse, várias equipes estão por aqui para realizar esse atendimento. Foi preciso utilizar muitos equipamentos para fazer, inclusive, o corte da lataria desse motorhome e também a retirada de muitas peças, inclusive desse ônibus, né, para que eles pudessem, então, liberar o espaço para fazer a retirada dessa senhora. Então, nesse momento, a informação que a gente tem já das equipes do Corpo de Bombeiros, que eles já conseguiram, então, fazer a liberação desse espaço, retirar, eles já estão ali com a vítima sendo colocada na prancha ali de acesso para poder colocar, então, ela na maca e transportar para o hospital. Lembrando que esse acidente foi por volta das 5h da tarde, mais ou menos. O motorista do caminhão, ele foi tentar atravessar aqui a rodovia, né? Quando, infelizmente, o motorhome acabou não conseguindo frear e segurar como foram, ou o que outros, né, motoristas acabaram fazendo, e ele acabou, então, batendo na lateral. Eles são proprietários de um parque infantil, estavam já chegando aqui na cidade de Cascavel, onde esse parque infantil está sendo montado, estavam acompanhando, inclusive, outras 2 carretas que estavam com brinquedos. Esses veículos seguiam na frente e esse motorhome vinha logo em seguida. Foi quando então aconteceu o acidente. Lembrando que o trânsito por aqui está bem complicado, então a gente orienta para os motoristas que passam pela região do Trevo da Portal que evitem passarem por aqui, porque está seguindo pela marginal esse trânsito. A gente segue aqui acompanhando para vocês terem uma ideia, né? 1h30 de trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros para conseguir fazer a retirada dos equipamentos, para conseguir realmente liberar o espaço e agora todo um trabalho para conseguir fazer o transporte dessa senhora que estava ali presa às ferragens. Então, realmente um trabalho incessante por parte dessas equipes que estão há mais de 1h30 trabalhando por aqui e a gente continua acompanhando porque realmente já faz uns 10 minutos que eles já conseguiram fazer a liberação, já colocaram essa prancha para fazer a retirada e ainda não conseguiram fazer esse transporte de maneira segura, que esse é o mais importante de tudo, né? Fazer a retirada dela de maneira segura. Então, todo mundo numa expectativa muito grande, realmente aguardando, né, para que essa senhora seja retirada desse motorhome. Esse local, inclusive, a gente já falou inúmeras vezes, né, Wagner, que é um trecho aqui em Cascavel que é de várias reivindicações por conta disso, né? Por conta desse perigo, desse trânsito intenso que há por aqui, inclusive de solicitações aí realmente das pessoas pedindo uma medida aí mais cabível para esse local mesmo, para que realmente tenha um local para que as pessoas possam transitar com segurança, para que acidentes como esse não voltem a acontecer. E infelizmente são acidentes que a gente vira e mexe, acaba acompanhando. Inclusive, viu, Wagner, eles estão precisando utilizar oxigênio ali. Agora, nesse momento, a gente consegue acompanhar que eles estão conseguindo fazer a retirada dessa segunda vítima ali do motorhome, uma senhora então de 64 anos. Várias equipes trabalhando por aqui para fazer essa retirada de maneira, como eu disse, segura. E nesse momento aí, mais de 1h30, a gente consegue ter essa imagem aí de realmente muita tranquilidade, que é ver que eles conseguindo fazer a retirada dessa segunda vítima desse gravíssimo acidente que aconteceu no final da tarde de hoje aqui em Cascavel. As equipes estão aqui, ó,
transportando ela, né, para ser encaminhada então para o hospital. Então, uma senhora aí de 64 anos, o esposo dela, o senhor que estava dirigindo o motorhome, ele já foi encaminhado, inclusive, para o hospital. As primeiras informações se dão que ele teve ferimentos principalmente na região das pernas. E agora eles conseguiram, então, fazer a retirada dessa segunda vítima, Wagner. Essa é uma informação de momento, imagem também. Eu quero destacar aqui o trabalho com toda a ética da nossa equipe, porque nós somos a equipe que está mais distante do local desse motorhome, tá? Porque a gente entende que nesse momento a prioridade é a vida dessa senhora. Então o Rodrigo Lima, isso eu falo com toda certeza, a PRF vai confirmar também e o Corpo de Bombeiros, a nossa equipe é a mais distante, nós estamos atrás da ambulância. Porque como eu falei no início, quem não ajuda e não atrapalha, a nossa ajuda nesse momento é informação, tá? É para tranquilizar os colegas desse casal que estão vindo para a montagem desse parque então, para tranquilizar os profissionais que estão aí também atendendo, os parentes dessas vítimas que possam estar nos acompanhando pela internet de outro estado também e principalmente orientar os motoristas, os moradores de Cascavel, porque me chega a informação nesse momento oficial, tá? 8,5 km de congestionamento na 277, isso sentido a Curitiba. Nós temos no sentido Foz do Iguaçu 7,5 km de congestionamento. Só para você que está nos acompanhando de fora de Cascavel ou da região entender a magnitude do problema que envolve o trevo da Portal. Daqui a pouco eu vou também com o Ivonei Cardoso e com o Raul Stanásio, que estão tentando se aproximar dessa fila. Mas a gente não tem um helicóptero nesse momento ainda, então a gente também está enfrentando essa dificuldade. Essa confirmação vem aqui, a Rafa Schwinka com todo o profissionalismo também conversando, vindo com essa informação que é oficial, tá? 8,5 km de congestionamento sentido Curitiba na 277 somente, sentido Foz do Iguaçu, 7,5 km. Agora, essa imagem então que a gente mostra ao vivo ali, que nós mostramos em instantes, essa mulher sendo retirada, sendo colocada no interior da ambulância, já com o uso do oxigênio, mas a princípio ela está estável, tá? Então você parente, você amigo, você colega de trabalho, essas duas vítimas estavam no motorhome, é o casal proprietário desse parque infantil que está sendo montado na região de Cascavel. E aí teve essa infelicidade aqui no nosso município, justamente nesse local que é problemático. A pergunta que fica é, mais de 30 anos, um contrato falido de pedágio, agora a imagem da nossa outra equipe, as nossas equipes rodando e fechando o cerco em toda a região. Nesse momento, é a imagem do Mochilink de outro ponto, região do viaduto da Olindo Periolo. Então, lá ao fundo, a gente tem, de um lado, a imagem é ao vivo, tá? É PUF, é o nosso Rodrigo Lima, é o nosso repórter cinematográfico, essa imagem do local do acidente. É o trevo da Portal, com o tráfego sendo desviado, inclusive para a Marginal. Agora, girando a câmera, é o Rodrigo Lima nesse momento. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal está abrindo parcialmente o tráfego de caminhão, a gente mostra ao vivo. É acontecendo agora. E daí da outra imagem, à esquerda do vídeo, vai acompanhando comigo, é o registro do competente Ivonei Cardoso com o nosso Mochilink também, para tranquilizar você de casa do que está acontecendo e informar que nesse momento é informação importante para você que tem um parente, um amigo que saiu, que está pegando o trevo da Portal, Olindo Periolo, trevo da Carelli. Nós estamos com a cidade em obras, dividindo tela, imagem ao vivo, tá? Rodrigo Lima e Ivonei Cardoso. Você não perde absolutamente nada aqui no Estágio Alerta, com informação de momento. Agora, no quadro menor, a imagem do trabalho impecável do Corpo de Bombeiros e importante destacando o respeito da nossa equipe e orientando. Você de casa passa por uma situação como essa, não leva a criançada, não auxilia nada. E também, obviamente, se não pode ajudar, não atrapalha, tá? A gente vai mostrando imagens de um pouco mais cedo, então, trabalho incessante, 1h35 de resgate para retirar essa senhora, mais de 60 anos. E agora, na imagem, então, a gente percebe à direita no vídeo, Rodrigo Lima mostrando o tráfego fluindo um pouquinho mais tranquilo agora na Marginal, mas de longe. De outro ponto, lá do viaduto da Olindo Periolo, à esquerda, a imagem é do Ivonei Cardoso. Agora mostrando exatamente esse desvio, tá?
Quem está vendo aqui essa imagem do Ivonei Cardoso, para você de casa entender, ela está sentido trevo Cataratas ao sentido do trevo aí da Carelli. Então passa pelo trevo Portal, em direção à Foz do Iguaçu. Quem está vindo de Curitiba em direção à Foz, desvia e entra na marginal à direita e desce em direção ao lago. No sentido contrário, já próximo então, agora numa outra imagem a gente consegue entender melhor. Vindo da Baixada do Cascavel Velho, tem um desvio antes de chegar no trevo Portal, aí você entra para a marginal, depois do trevo da Portal, tem o acesso novamente para a BR-277. Essa é a informação de momento para você de casa poder entender. E como eu falava há poucos instantes, tá? Um contrato falido de 30 anos do pedágio, que todos nós, paranaenses, brasileiros, o pessoal que veio de fora também, nós pagamos. Agora, por fim, ele acabou, nós estamos sem concessão, inclusive lote 6 é que vai contemplar a BR-277. Nós deveríamos ter a 277 totalmente duplicada. Quem sabe a gente não estivesse mostrando esse problema que é o caos do viaduto que nós temos do Cataratas, que foi solucionado. Nós temos a questão do Carelli, um pouco mais à frente, temos obra, inclusive, por causa aí da Carlos Gomes. É o pedido antigo da trincheira na Baixada do Cascavel Velho, em direção ao lago e ligando com a região sul da nossa cidade, e principalmente esse entroncamento, que eu, como cascavelense que rodei o país e estou de volta aqui, me sinto envergonhado de ter que mostrar esse tipo de situação e saber que é na nossa cidade que a gente tem esse entroncamento que, sem sombra de dúvidas, é um dos mais perigosos do interior do estado do Paraná. Qualquer momento a gente volta com informação, aqui você não perde absolutamente nada, tá? É trânsito, é comunidade, já tem a previsão do tempo, deixa eu